Sejam bem-vindos à aula 5 do módulo 4 da unidade 2 do curso de Inteligência e Contra-Inteligência de Segurança Pública e Privada, onde nós iremos falar sobre processamento de dados, avaliação. Nas aulas anteriores, nós aprendemos que o processo de formação da inteligência se inicia com uma demanda de assessoramento em nível político, estratégico, tático ou operacional. Identificada essa demanda de conhecimento, deve ser elaborado um planejamento para realizar a atividade de inteligência que, por sua vez, se inicia com a coleta de dados, que foi assunto da aula anterior. Agora, chegou a hora de processar esses dados, de transformar esses dados em conhecimento. Para tanto, é necessário avaliar, analisar, integrar e interpretar os dados coletados para possibilitar a elaboração ou a formalização de documentos de inteligência para disseminação aos usuários do conhecimento. O processo dos dados é feito mediante o emprego da técnica de avaliação de dados, a TAD, que consiste em efetuar o julgamento da fonte, o julgamento do conteúdo e a consequentemente determinação do grau de credibilidade do dado. E é exatamente isso que vamos ver nesta aula. Nesta avaliação de credibilidade serão verificadas tanto a autenticidade, a confiança e a competência da fonte, como a coerência, a compatibilidade e a semelhança do conteúdo. No julgamento da fonte, o propósito é saber quem está falando, isto é, quem é o autor da mensagem. Este autor figura como uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Se a fonte é original, é o próprio autor da mensagem ou se trata de terceiros? Qual é o grau de idoneidade pública de quem está falando? Se o emissor da mensagem possui fundamento sólido e racionalidade para se pronunciar. Qual é o nível de credibilidade do emissor da mensagem? Existe uma série de perguntas verificadoras que devem ser analisadas para julgar a fonte no que diz respeito à sua confiança, competência e autenticidade. No livro nós apresentamos alguns exemplos seguidos de comentários de diversas autoridades no assunto. Sobre a forma de julgamento da fonte para estabelecer o seu grau de idoneidade, o Ministério da Defesa ensina que, sob o aspecto da autenticidade, é necessário verificar se o dado provém realmente da fonte presumida. Isso é possível realizar através do estudo das particularidades e dos eventuais indicativos que permitam caracterizar a fonte. Deve-se fazer distinção entre a fonte e o canal de transmissão, porque é natural surgir entre a fonte e o avaliador a figura do intermediário do dado. Esse intermediário é considerado o canal de transmissão e não deve ser confundido com a fonte do dado. Sob o aspecto da confiança, devem ser considerados os antecedentes, aí estamos falando dos antecedentes criminais, político, de lealdade, de honestidade, se o padrão de vida da pessoa é compatível ou não com o seu poder aquisitivo, quais foram as contribuições já prestadas ao sistema e qual foi a precisão destes dados. E ainda é necessário verificar qual é a motivação da fonte. Motivação aí financeira, patriotismo, interesse pessoal, vingança, etc. Sob o aspecto da competência, a fonte é julgada tendo como referência os indicadores habilitação e localização. A habilitação se refere aos atributos pessoais da fonte presumida para perceber, memorizar e descrever especificamente o fato ou a situação objeto do dado. Neste ponto, a fonte é julgada com base no estudo de sua capacidade pessoal para perceber o fato ou a situação. A localização se refere à possibilidade de a fonte perceber o fato ou a situação que descreve com base na sua localização física e ocupação no momento do evento.
Após julgada a fonte sob os aspectos da autenticidade, confiança e competência, é necessário atribuir um grau de idoneidade para a fonte, que poderá ser idônea, regularmente inidônea ou não avaliada. O Ministério da Defesa apresenta um referencial para o julgamento do grau de idoneidade da fonte. Nesse referencial, é considerada uma fonte idônea, classe A, aquela que atende positivamente aos parâmetros autenticidade, confiança e competência. Ela é caracterizada pela precisão e comprovação posterior dos dados que disponibiliza. Como exemplo, podemos nos reportar a manifestação de uma agência de inteligência. Considera-se uma fonte regularmente idônea, classe B, aquela que, embora atenda regularmente aos parâmetros de autenticidade e competência, não atende plenamente ao parâmetro confiança. Como exemplo, podemos nos reportar a manifestação de um preso, integrante de uma facção, sobre um fato que ele mesmo presenciou. Considera-se uma fonte regularmente inidônea, classe C, aquela que pode atender ou não aos parâmetros de autenticidade e competência. Neste caso, a fonte apresenta pouco grau de confiança. Ela se caracteriza por disponibilizar um dado que normalmente não pode ser comprovado. Como, por exemplo, podemos nos reportar aos nossos conhecidos que nos repassam, nos importunam via WhatsApp todo tipo de notícia corrente ou algo do gênero. Observe que, até entre nós, nesse caso, nós ignoramos por completo as mensagens desse tipo de pessoa, pois essa pessoa ela vive enviando assuntos sem fundamentos, então não dá para dar crédito para esse tipo de conhecimento. Agora, considera-se uma fonte não avaliada, classe D, aquela que a fonte é desconhecida, e em razão disso, não foi possível fazer qualquer tipo de julgamento. Como exemplo, nós podemos mencionar um texto sem autoria. No julgamento do conteúdo, o propósito é saber o que estão falando, qual é o assunto, de quem estão falando, sobre o que a mensagem faz referência. É verdade ou mentira? Se trata de um boato, fake news, mito ou montagem? A mensagem é atual ou antiga? Qual é a data da mensagem? O conteúdo está completo ou se trata apenas da fração do conteúdo ou de um determinado contexto? Assim, como ocorre no julgamento da fonte, no julgamento do conteúdo também existe uma série de perguntas verificadoras que devem ser analisadas para verificar o grau de veracidade do conteúdo sobre os aspectos de semelhança, coerência e compatibilidade. O Ministério da Defesa ensina que, na coerência, deve-se analisar se o dado em julgamento não apresenta contradições em seu conteúdo. Com isso, procura-se constatar a harmonia interna do dado e o seu encadeamento lógico. No quesito compatibilidade, efetua-se a comparação do dado coletado sobre um fato ou situação com outros dados conhecidos anteriormente. Já a semelhança consiste em verificar se há outro dado originado por fonte diferente, cujo conteúdo esteja em conformidade com o dado em julgamento. Depois de analisado o conteúdo sobre os aspectos de semelhança, coerência e compatibilidade, é possível atribuir um grau de credibilidade que pode ser confirmado, provavelmente verdadeiro, duvidoso ou não avaliado. O Ministério da Defesa apresenta algumas referências para julgamento do conteúdo, onde o conteúdo classificado como confirmado, número 1, significa que já foi disponibilizado por outra fonte e, em razão disto, apresenta um conteúdo coerente e compatível.
O conteúdo classificado como provavelmente verdadeiro, nível 2, significa que o conteúdo não foi confirmado por outra fonte, porém apresenta coerência e compatibilidade. O conteúdo classificado como duvidoso, nível 3, significa que o conteúdo apresenta coerência, mas não foi confirmado por outra fonte. Tampouco é compatível com os aspectos conhecidos sobre o fato ou situações em análise. Por último, o conteúdo classificado como não avaliado, nível 4, significa que não foi realizada a avaliação do conteúdo nos parâmetros relacionados à semelhança e compatibilidade. Ora, até o momento fizemos o julgamento da fonte e do conteúdo separadamente. Agora nós precisamos juntar tudo isso. Essa informação, ela tem que ser juntada e nós temos que atribuir um grau de credibilidade ao dado. Isso é feito por meio da indicação da letra correspondente ao julgamento da fonte e do número correspondente ao julgamento do conteúdo. Assim, conforme estudamos no nosso material didático, atribuiremos ao dado um grau de credibilidade através da indicação do código alfanumérico correspondente ao seu julgamento, onde, se a fonte for idônea e o conteúdo confirmado, a classificação será A1. Se a fonte for idônea e o conteúdo provavelmente verdadeiro, a classificação será A2. Se a fonte for regularmente idônea e o conteúdo confirmado, a classificação será B1. Se a fonte for regularmente idônea e o conteúdo duvidoso, a classificação será B3. Para uma fonte considerada regularmente inidônea e o conteúdo confirmado, devemos atribuir um grau de credibilidade C1 e assim por diante. Algumas escolas da inteligência atuam em 6 níveis, conforme demonstramos no nosso caderno didático. Porém, nós não vamos nos estender mais neste vídeo. Paramos por aqui. Ao longo desta aula, aprendemos que todo dado coletado deve ser processado para gerar um conhecimento. Este processamento é feito mediante o emprego da técnica de avaliação de dados, a TAD, que compreende o julgamento da fonte e o julgamento do conteúdo, e a consequente determinação do grau de credibilidade do dado. Aprendemos ainda que no processo de avaliação da credibilidade é necessário verificar tanto a autenticidade, a confiança e a competência da fonte, como a coerência, a compatibilidade e a semelhança do conteúdo. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima aula, onde falaremos da análise, integração e interpretação dos dados.